E vamos pegar um texto aqui em Lucas capítulo 13, Lucas 13, eu vou ler 2 versículos aqui. Lucas 13, do versículo 22 ao 23, que fala: Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus respondeu: esforçar por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Então aqui a gente vê que Jesus, né, ele ensinava em vilas, né? E um homem fez essa pergunta para ele: Senhor, são poucos que são salvos? E o Senhor aqui nesse contexto, ele responde, né? Apenas se esforçar para ser salvo, né? Se esforçar. E ele querendo saber se são poucos que são salvos, né? Esforçar para ser salvo, né? Então a gente vê sobre essa palavra que o Senhor fala sobre esse esforço, né? Então a gente vê que Jesus já está alertando, né? Que ele prometeu a salvação para cada um de nós, mas só que cada um de nós devemos fazer a nossa parte, que é se esforçar para ser salvo, né? Então aqui a gente podemos ver também Lucas, aqui a gente vimos em Lucas 13, 23, né? E também a gente podemos ver sobre essa pergunta, né? Que é interessante sobre muitas pessoas, né? Que perguntam sobre isso, né? Se serão poucas pessoas salvas. Jesus fala, né? Algum lugar que seja pouco, e nesse lugar ele fala para se esforçar, né? Então a gente podemos ver em Mateus 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram. Então aqui Jesus fala, né, que são poucos que entram pela porta estreita, né? Porque fala que apertada seria essa porta, né? Então aqui quando ele fala que é pouco, né, gente, significa o quê? Que a pessoa tem que se esforçar para entrar num lugar apertado, né? Não é com esforço, é com vontade. Se a pessoa não se esforçar, ela não consegue, né? Então fala que larga é a porta da perdição, né? Então a gente vê que para ir no caminho da perdição a pessoa não precisa fazer nada, não precisa fazer nenhum esforço. Hoje mesmo ela não precisava nem vir na igreja, poderia ficar em casa, podia estar lá vendo televisão, Globo Esporte, qualquer coisa, ou fazendo qualquer atividade normal que as pessoas fazem. Então, para entrar na entrada larga, a pessoa não precisa ter esforço nenhum. Ela pode viver uma vida tranquila, à vontade, pode dormir até a hora que quer, mas para entrar por essa porta estreita já é uma situação diferente. Aí tem que ter esforço, tem que ter vontade, tem que ter dedicação. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, sobre essa dedicação de esforço, né? A gente vê que mais, né, desta vez ele não responde, né, sobre essas perguntas, né? Se seria pouco o mundo. Um lado por uma parte ele fala que tem que se esforçar e aqui ele fala que a entrada é apertada, né? Então Jesus ele dá essas duas referências, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre esse caminho da salvação, né? Então a gente vê que esse caminho da salvação, a gente vê que é um caminho assim que devemos estar sempre meditando, né? Que devemos buscar Ele, devemos correr atrás do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas podem até imaginar ou até falar, muitas vezes a pessoa até fala para vocês, lá onde você mora, lá não tem uma congregação lá perto, talvez na rua que você mora, na mesma vila, né? Muitas vezes a pessoa fica pensando sobre essas situações. Mas a gente devemos sempre pensar sobre o esforço, né? Aonde que Deus está e aonde que tem lugar as pessoas realmente estão fazendo a vontade de Deus. É aí que devemos buscar. E muitas vezes as coisas fáceis, que está do lado da nossa casa, muitas vezes não é aquilo que Deus quer e muitas vezes não é aquilo que vai ser bom para a gente. Então a gente vê que ser bom para a gente, muitas vezes a gente tem que correr atrás do Senhor, né? Tem que ver esse esforço, né? Então aqui a gente podemos ver que, na verdade, né, eu estive aqui nesse contexto sobre esse esforço, fala que é uma coisa individual, cada um com Deus. Né? Cada um diante de Deus vai ter uma vida individual e cada um de nós vamos prestar conta por Deus, entre nós e Deus. A gente vê que, na verdade, não importa se muitos, quantos serão salvos, o importante é se eu sou salvo ou não. Então aqui a gente podemos pensar, né, que o importante seria a nossa salvação diante de Deus, que seria uma coisa pessoal. A gente podemos pensar, se
99% do mundo fosse salvo, mas eu não estaria lucrando com isso. E se somente 5 pessoas fossem salvas e eu fosse uma delas, o dia de juízo seria de grande alegria para mim. Assim, Jesus insistiu que o homem se esforce, e por entrar a palavra se esforçar significa aplicar o intenso esforço. Era a palavra usada em referência ao esforço do atleta por ganhar o céu. Não é algo que devemos buscar com desânimo, é algo para ser buscado com todo esforço e vigor. Jesus apresenta esses 4 motivos. Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre um atleta, né? Para ele ganhar uma corrida, ele tem que se esforçar muito. E quando tem até essas corridas, muitas vezes que a gente fez essas corridas de maratona, só um chega na frente, né? O vencedor é sempre uma. Quando a pessoa olha essas lutas de boxe que entra no ringue, que tem vários tipos de luta, peso pesado, peso leve ou peso mosca, sempre vai ter um só que vai ser o vencedor, um vai ser o perdedor, né? Então a gente vê que para a pessoa ser vencedora, então a pessoa tem que estar sempre focada, ela tem que se policiar no sentido assim, de se cuidar, não fazer nenhuma extravagância para estragar a sua saúde. Então ela tem que lutar por aquilo, né? Então a gente vê que o esforço de um atleta para ele conseguir chegar ao seu objetivo e que talvez conseguir vencer, tem que ter muito esforço e dedicação. Então aqui a gente podemos pensar sobre o sentido da nossa salvação diante de Deus, né? Uma vez eu vi um estudo interessante de um irmão que estava pregando sobre o Sermão do Monte. Nesse contexto, ele deu um exemplo sobre o céu tem que ser tomado à força, né? Então eu pensei, como vai tomar o céu uma força, né? Como nós que somos tão fracos? Mas eu percebi assim que a pessoa tem que lutar para chegar no céu. Então a pessoa tem que ter aquela dedicação e força. Isso aí a gente vê sobre a vida dos apóstolos, profetas, que se entregaram à vida do Senhor, muitas vezes eles pagaram com a vida. Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Que chegar diante de Deus para ser salvo, a gente tem que ter esforço diante de nós, né? Então a gente tem que ter coragem, né? Entusiasmo para isso, né? Então, sem esforço, não vamos conseguir agradar a Deus, né? Então a gente podemos continuar esse texto aqui em Lucas que o Senhor estava, a gente pegamos aqui em Lucas capítulo 13, a gente vamos ler do versículo 22 ao 30, que fala: Jesus passava por cidade e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforçar-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se estiver levantado e fechado a porta, e vocês lá de fora, lá do lado de fora, começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comimos e bebemos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas eles dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afaste-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choros e ranger de dentes, quando vocês verão Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados de fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e os primeiros que serão os últimos. Então, aqui nesse texto, a gente devemos estar sempre olhando esse ensinamento de Jesus com bastante atenção, para que a gente sempre devemos questionar nossa vida se realmente estamos agradando ao Senhor, estamos fazendo a vontade dele, porque aqui nesse contexto fala, né, de pessoas que estavam buscando ele. Muitas vezes a pessoa falava que comia e bebia seu nome e pregava nas ruas, mas o Senhor vai dizer para essas pessoas: afastai de mim, porque eu não conheço todos vocês que praticam mal. Então aqui a gente podemos ver que aqui a gente vê que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é justo. No caso, seria as pessoas que são erradas, que não estavam fazendo a vontade do Senhor. Que o Senhor jamais ia falar isso para uma pessoa que falasse assim: Senhor, eu estava pregando no seu nome, expulsando o demônio no seu nome, estava
pregando nas ruas, comemos na sua presença, e o Senhor fala assim: não te conheço, afastai de mim. Então a gente podemos ver que, na verdade, muitas vezes a gente devemos se policiar se na verdade estamos fazendo a vontade do Senhor ou não, para que a gente não passe por isso, porque na verdade o Senhor conhece a cada um de nós, Ele sabe se realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Isso aí significa sobre aquela situação do esforço, né? A gente está sempre procurando estar no lugar certo, no lugar verdadeiro, onde que a gente vê que realmente as pessoas estão buscando o Senhor, estão fazendo a vontade do Senhor. Eu mesmo, se eu estou aqui nesse local, tanto poderia estar no banco como aqui na frente, porque eu acredito que aqui as pessoas estão fazendo a vontade de Deus, estão procurando fazer aquilo que o Senhor quer da maneira correta. Então todo mundo está aqui realmente porque ama o Senhor, que coloca Jesus em primeiro lugar. Eu acredito nisso, é por isso que eu estou aqui, porque senão nem valia a pena eu estar aqui nesse lugar, porque na verdade a gente sabe que devemos amar o irmão, as pessoas, mas em primeiro lugar é o Senhor. E aonde o Senhor reina é aonde as pessoas estão fazendo a sua vontade. Então é aonde que devemos se policiar, onde eu estou colocando meus pés, né? Aonde eu estou servindo o Senhor. Porque muitas vezes a gente vê em muitos textos, né, que o Senhor reprovando, porque realmente as pessoas não estão fazendo a vontade dele, né? Então a gente podemos ver sobre algumas questões sobre esse sentido, né? Porque devemos nós esforçar para ser salvo. Então a gente podemos ver sobre essa situação, né? Primeiro, muitos tentarão e não conseguirão. Nem todos que desejam ir para o céu, ou mesmo tenham chegado lá, conseguirão. Esse é o princípio que explica o grande esforço do atleta. Nem todos ganham a corrida, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Porque aqui a gente vê naquele texto que eu li, que as pessoas, quando olharam para lá de dentro, viram Abraão, Isaac e Jacó para o lado de dentro, e eles estavam onde? Para o lado de fora. E eles não conseguiriam entrar onde estava Abraão, Jacó e aqueles grandes heróis que fizeram o trabalho do Senhor, como os profetas, né? Então é ali que do lado de fora eles falaram que eles choraram e houve rungir de dente. Então, porque na verdade houve aquele remorso, aquele arrependimento amargo, mas só que quando a porta se fecha, já não tem como entrar, porque ali já seria o caso assim no dia do juízo, né? Então a gente vê que o importante é a gente estar sempre no dia de hoje a gente está se corrigindo quanto a tempo, porque naquele tempo ali as pessoas choram com um rungir de dente, com ódio, de arrependimento, só que esse arrependimento já não tem mais jeito, né? Porque vai ver aquelas pessoas boas para o lado de dentro e eles não vão conseguir entrar, por mais que ele queira entrar, não consiga. Então aqui a gente podemos analisar isso, né? Que como o Senhor é justo, né? Ele deu a oportunidade, mas as pessoas não aceitaram, né? Então a gente podemos até analisar que muitas vezes a gente podemos até rejeitar muitas vezes algum conselho de muitos irmãos. Muitas vezes vai na casa da gente e fala: vamos para a igreja, vamos lá. Muitas vezes a pessoa não vai, né? Muitas vezes a pessoa está sempre falando e exortando para a pessoa, né? Ficar firme no caminho do Senhor e a pessoa relaxa. Mas quando a gente vê que nessa hora aqui a pessoa vai lembrar de tudo isso, mas só que vai ver o que? O remorso e ruge de dentro, porque não vai haver mais tempo, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente vê que nesse segundo exemplo de Jesus avisou que existe um prazo após se fechar a porta da salvação e ela jamais será aberta. Então a gente vê que não tem mais jeito, não fechou, só vai haver remorso, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre esse terceiro exemplo. Alguns pensam estar salvo sem estar na verdade. Essa possibilidade deveria motivar-me, certificar cuidadosamente da minha salvação. As consequências são espantosas. Ou sermos lançados em agonia na perdição, ou vamos desfrutar com o Senhor na glória no céu, né? Então aqui a gente podemos ver sobre esse exemplo aqui, de a gente estar sempre certificando sobre se eu estou, na verdade, na possibilidade de estar realmente servindo o Senhor. E aqui a gente vê assim que o erro é fatal. A gente pegamos até um pouco do exemplo do estudo que estava dando de manhã, que a gente vê sobre os filhos de Arão, né, que foram fazer alguma atitude errada dentro do Senhor e eles acabaram morrendo por causa dessa atitude errada, né? Então a gente podemos ver, né, que a atitude errada muitas vezes pode nos trazer a perdição, né? Então aqui a gente devemos estar sempre se policiando, certificando se realmente eu estou fazendo a vontade de Deus,
se realmente está todo mundo fazendo aquilo que o Senhor quer, né? Então, esse é um exemplo que devemos ver, né? Sobre essa quarta questão também devemos pensar, né? Sobre o exemplo de um jovem que chegou bem próximo ao reino do céu, né? A gente podemos pegar um texto aqui, Marcos capítulo 10, a gente vai pegar um texto, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22, que fala: pondo-se Jesus ao caminho, pondo-se Jesus, um homem correu ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, e não furte, e não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre ao seu pai e à sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, e disse: só uma coisa que falta a você. Vai e vende tudo o que tem e que dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariando com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muita propriedade. Então, aqui nesse texto, a gente vê o Senhor Jesus no local, e chega esse rapaz, esse jovem, e pergunta sobre o Senhor, né? Sobre o que devemos fazer para ser salvo. E o Senhor fala sobre todas essas questões que a gente vimos aqui, né? Sobre amar a Deus sobre as coisas, amar seu próximo, respeitar seu pai e a mãe. E fui falando várias subversões esse homem ficou contente com isso, esse jovem rico. Ele ficou contente sobre isso, porque ele falou que tudo isso ele tinha observado desde a sua juventude. Desde a sua juventude eu estou nesse caminho, eu estou servindo a isso. E Jesus, ele olhou para esse rapaz com amor. Jesus teve amor nesse homem. Só que Jesus, ele é tão poderoso que Jesus, ele conhece cada detalhe, cada defeito da pessoa. Quando Jesus falou para ele vender tudo aquilo que ele tem e dar aos pobres, e venha e me siga, isso não significa que o Senhor quer que a gente acabe com as coisas que a gente tem, porque Jesus, ele conhece o coração daquele homem. Jesus conhecia que aquele jovem rico, ele amava a riqueza mais que o Senhor. Então ele tinha aquele amor, aquela obsessão pela riqueza. Então a gente vê que o Senhor, ele não aceita nenhum tipo de coisa que a pessoa ama mais do que ele. Então o nosso amor a Deus tem que ser acima de tudo. Se a pessoa for rico e ele amar a riqueza a mais que o Senhor, ele vai estar condenado, porque aqui a gente vê num texto sobre uma pessoa que chegou bem próximo do reino do céu. Ela quase lá, faltando um pouco. Mas o que adianta chegar quase lá e não conseguir concluir? Então a gente vê que Jesus ainda olhou com amor, que Jesus reconheceu todas as coisas que ele fazia que era boa. Mas Jesus falou: só uma coisa te falta. A gente vê que por causa de uma coisa, por causa de um detalhe, essa pessoa perdeu a salvação. Ele abaixou a cabeça e saiu triste. Então aqui a gente vê que o nosso Senhor, ele é muito poderoso, ele é amoroso, mas também ele é rigoroso, como a gente viu no texto, né? A gente vê uma pessoa lá acabou morrendo por fazer coisas erradas no altar do Senhor, coisa que não era para fazer. Então muitas vezes as pessoas se perdem por detalhe que o Senhor não quer. Então a gente podemos ver que não vale a pena arriscar. Muitas vezes a gente pode pensar assim: por causa só de uma coisinha o Senhor não vai me querer? Será que vale a pena colocar a mão no fogo? Será que vale a pena pagar para ver? E esse pagar para ver muitas vezes pode custar caro na nossa vida, né? Muitas vezes a pessoa fala: você coloca a mão no fogo por essa pessoa? Eu não coloco, né? Então é aquela coisa, né? Tem certas coisas que não dá para confiar. E aqui a gente vê que por causa de um detalhe, a gente vê de uma pessoa que chegou bem próximo do reino do céu, ele não chegou. A gente podemos pegar o exemplo do atleta, né? Que uma pessoa se esforça para chegar em primeiro lugar. Muitas vezes quem vai levantar o troféu lá em cima, só aquela pessoa que chegou no passou do terceiro, quarto, nem vai ser muito comentado, a pessoa vai ser esquecida. Então só aquele que ganha que vai levar a vantagem. Então foi no texto até que eu comentei: se 90% das pessoas fossem salvas e eu não, o que eu colocaria com isso? Nada, eu estaria perdendo, porque é uma coisa que a salvação é individual entre eu e Deus. Ninguém aqui consegue me salvar, só nosso Senhor Jesus Cristo.
E para mim conseguir ser salvo, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, a minha vantagem é eu olhar para a minha vida e procurar fazer aquilo que o Senhor quer para me conseguir conquistar a salvação. É a mesma coisa a vocês, né? Devemos sempre pensar isso, né? Que a salvação é uma coisa individual entre nós e Deus, e é o Senhor que vai trazer essa salvação, mas essa conquista, ela tem que ser diariamente, tem que ser todo dia. A gente tem que ter essa luta diante de Deus para conseguir a salvação, né? A gente vê que chegar próximo não é o suficiente, né? Se olha assim para essa situação desse jovem, dá até dó, né? Muito próximo, mas esse próximo acabou ficando do lado de fora, né? Então a gente podemos ver aquelas pessoas se lamentando que fazia isso, fazia aquilo, e o Senhor falou, não te conheço. Então as pessoas tiveram remorso, um moinho de gente, quando eles olharam para dentro e viu Jacó, Abrão e aquelas pessoas que serviram o Senhor, tudo por lado de dentro, mas eles queriam entrar e não conseguiam, porque realmente não fez aquilo que o Senhor quer. Então a gente podemos ver que o nosso Deus é amoroso, Ele é bondoso, mas também Ele é rigoroso naquilo que Ele quer, né? Então muitas vezes devemos falar não aqui nessa terra por muitas coisas que muitas vezes vai agradar a gente, mas vai desagradar o Senhor. Então a gente vê que o Senhor tem que dar a vantagem de todas as coisas para que nós conseguimos servir a Ele.